seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: determinar o vetor coordenada de V igual a 6, 2 em relação à base B, 1, 2, 2, 1. Então, primeiramente vamos ver o que é um vetor coordenada, né? Quando você escreve um vetor em relação à base, por exemplo, uma base B, imagina uma base B como essa aqui, uma base B que possui vetores V1 e V2. Escrever um vetor em relação a essa base é escrever o vetor V como sendo uma combinação linear A1, V1 mais A2, V2. Então um vetor escrito como combinação linear dos vetores daquela base. E o vetor coordenado ele sai daqui, ó. Lembra que nós temos escalares A1 e A2, né, que formam, por combinação linear, o vetor V a partir dos vetores da base B, V1 e V2. Então o vetor V, o vetor coordenada V, nesse caso aqui, o vetor coordenada V em relação a essa base B é o vetor A1, A2 em relação à base B. Perceba que nós temos uma base chamada base canônica, que é a base do IJ e JK, em que você não precisa indicar aqui, ó, por exemplo, esse vetor V aqui, que é o vetor 6, 2, ele está na base canônica, ou seja, ele é uma combinação linear de vetores IJ. Então esse vetor aqui, ele é igual a 6 vezes I mais 2 vezes J. E a base canônica não é indicada. Mas uma base diferente da canônica nós indicamos aqui. Então, para achar o vetor coordenada desse vetor V que está na base canônica em relação à base B, eu tenho que achar A1 e A2, escalares, cuja combinação linear dos vetores da base B, perceba que os vetores da base B estão na base canônica, né? Então é uma base diferente da canônica, formada por vetores da base canônica. Aí achar A1 e A2, aí eu tenho o vetor coordenada de B, né? O vetor coordenada em relação à base B. Vamos montar essa equaçãozinha, né? Então esse vetor aqui, o vetor 6, 2, né? Já que é essa equação que eu vou montar, o vetor 6, 2, ele é igual a A1 vezes o primeiro vetor da base, que é o 1, 2, mais A2 vezes o segundo vetor da base, que é o 2, 1. Resolvendo essa equaçãozinha, que é essa, eu acho os valores de A1 e A2 e monto o meu vetor coordenada correspondente a 6, 2 em relação à base B. Bem, lembre-se que aqui nós temos uma igualdade, né? 6, 2 é igual a A1 vezes 1 A1 mais A2 vezes 2, 2A2, depois A1 vezes 2, 2A1, mais A2 vezes 1, A2, a igualdade de vetores. E aí nós temos uma equaçãozinha, né? Uma pequena equação aqui, ó, um sistema de equações, em que A1 mais 2 vezes A2, esse é igual a esse, é igual a 6. E 2A1 mais A2 é igual a 2. Então nós temos aí o nosso sistema de equações. Para resolver esse sistema aqui, ó, basta dar uma melhorada aqui, fazer uma combinação, né? Pegar, por exemplo, a linha 2 e multiplicar por menos 2. Aí eu vou ter aqui menos 2A2. Somando com 2A2, cancela, e sobra eu acho A1. Então eu vou descobrir o valor de A1 e A2 aqui resolvendo o sistema. Então eu vou reescrever esse sistema da seguinte forma: ó. A1 mais 2 vezes o A2, que é igual a 6. E aqui eu vou multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então menos 4 A1. Menos 2 vezes A2, menos 2 A2, menos 2 vezes 2, menos 4. E aí eu vou somar
mais 2 menos 2 cancela. E eu vou ter A1 menos 4, menos 3 A1, que é igual a 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. Então A1 vai ser igual a... A1 vai ser igual a menos 2 terços. Então tem a minha primeira coordenada do vetor V na base B. Eu preciso do A2, né? Então lembra aqui, ó, nessa equaçãozinha aqui, que o A2, ele é igual a 2, né? É 2 menos 2 vezes o A1. Então o nosso A2, ele é igual a 2. Bem, o A1 é 2 terços, né? Menos 2 terços, menos com menos vai dar mais. E 2 terços vezes 2, 4 terços. Então, menos 2 vezes menos 2 terços, menos com menos dá mais, 4 terços. E aí é só somar, né? Tira o mínimo múltiplo comum, então A2 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 com 4, 10. 10 terços. Então eu tenho A2 é 3. E com isso eu posso escrever o meu vetor coordenada de V, em relação à base B, que vai ser, né, em relação à base B, 1 a 2. Então A1 é menos 2 terços e 10 terços. Isso em relação à base B. O interessante é que você usar os referenciais, lembra que o vetor tem direção, sentido e intensidade, né, ou módulo. Se você pegar a direção, o sentido e o módulo desse vetor 6, 2 em relação ao sistema de coordenadas IJ, você vai ter os mesmos resultados que esse vetor aqui, menos 2 terços e 10 terços na base B em relação à base B, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.